Uma coluna PokerCast em defesa dos freezeouts. É sobre isso que nós vamos falar aqui na coluna PokerCast de hoje. Lembrando que essa coluna chega a você pelo H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem ajudou a construir o poker e aposta com quem você já conhece. Conheça a aba de Super Odds do H2Bet. O H2Bet, claro, é apoiador do PokerCast Plus. Clicando pelo link abaixo, você está apoiando o nosso projeto. Lembrando que apostas são para maiores de 18 anos e, claro, mais importante, aposte com responsabilidade. Essa coluna chega para eu fazer uma defesa pelos freezeouts, a favor dos freezeouts, e isso surge de um pensamento que eu estava, e eu vim aqui para o Sierra, onde eu estou gravando essa coluna hoje, e aproveitei para estender essa discussão com alguns jogadores recreativos, entre eles o André Pereira, o Geleia, e também o senhor Wilson, um matador de profissional. E a gente estava discutindo a respeito dos torneios freezeouts. E quando a gente fala desses torneios, quer dizer, cada um só pode entrar com uma bala, uma entrada apenas por CPF. Se tem um formato que todo jogador recreativo é apaixonado, é o torneio de um tiro só. Em um post recente, a World Poker Federation, ela postou falando sobre Max Late Registration, aqueles Late Registrations que o jogador entra lá horas depois que o torneio já começou, com 5 Big Blinds, sobre reentradas excessivas no torneio, e recentemente também o Matt Savage falou sobre esses assuntos no Twitter. Eu devo tratar desses assuntos em alguma coluna PokerCast, mas a verdade é a seguinte: todo mundo se encanta quando se fala de um torneio com igualdade total de condições entre jogadores profissionais e jogadores recreativos. Eu acredito que se os clubes de pôquer, se os eventos de pôquer tivessem uma grade mais robusta de torneios freezeouts, definitivamente isso traria mais jogadores recreativos para o nosso jogo, e vamos e convenhamos, o jogo depende completamente dos recreativos para viver, para rodar a sua economia. Nessa situação, é uma situação que ela traz igualdade total entre todo mundo, claro que não uma igualdade técnica, mas uma igualdade filosófica ali, né? Uma igualdade de condições. Todo mundo está entrando de forma absolutamente com as mesmas chances, com o mesmo número de fichas no torneio, e isso é o que é encantador. Claro que diversas séries de pôquer e clubes de pôquer já entenderam o quanto nós os jogadores recreativos, gostamos de um freezeout. Em diversos torneios já tem limite o seguinte: você pode dar 1 tiro, 2 tiros em cada torneio, em cada flight, cada perna de um torneio. Isso é razoável para que para que a gente tenha um certo nivelamento do field. Obviamente, quando você vai fazer um super high roller, um torneio que a galera sai para gastar muito, para meter bala ali num torneio mais caro, não faz sentido você limitar as entradas. Mas num torneio padrão ou num main event, isso faz sim muito sentido. É óbvio que esse tipo de formato ele tem vantagens e tem desvantagens. E nós vamos começar discutindo pelas desvantagens dele. A primeira coisa é o seguinte: o garantido, quando a gente está falando de um freezeout, ele é necessariamente menor, já que ninguém vai dar vários tiros nele. Você imagina a situação para um cara ou para uma mulher que pega o habeas corpus com a esposa ou com o marido para sair, para ir para o clube julgar, é de se entender que o freezeout é um problema nesses casos. Porque é duro, né? Você sair, encontra ali um cooleraço no começo do torneio e está eliminado, depois de você pegar uma licença familiar ali para você poder julgar o seu dia de pôquer, é claro que isso dói. É ruim também para o operador. Um lado negativo, uma desvantagem, é o operador, que vai receber menos rake, já que é normal que clubes, sites, etc., cobrem o rake no torneio, tanto na entrada quanto na reentrada. E, evidentemente, também nas redes sociais é ruim para o clube ter um número menor para divulgar, né? É mais legal que amanhã, na rede social do clube, saia Guilherme Calil ganha 5 mil reais, ao invés dele ter ganho 2 mil reais, não que eu tenha qualquer chance de ganhar qualquer torneio, especialmente de Texas Hold'em, né? Mas enfim, essas são as desvantagens. E aí a gente pergunta, mas e quais as vantagens do freezeout?
A primeira é o que eu disse, né? Igualdade total entre todos os jogadores, exceto, claro, na parte técnica. Cada um entra na sua técnica. A segunda vantagem é atrair o jogador recreativo. A gente sabe que quanto mais jogadores recreativos tem num torneio, mais o jogador profissional, o jogador que tem um interesse mais sério no jogo, vai se interessar por ele. Para o operador ainda tem uma vantagem, que é uma vantagem logística. Ele costuma ser um torneio mais rápido, ele é mais simples de executar, ele demanda menos dealers e ele tende a durar menos horas. E uma vantagem importante para o operador também é que, eventualmente, muitas vezes a turma que cair do torneio freeze-out vai acabar indo para o cash, o que é muito bom para o clube, para o organizador do torneio, afinal de contas, lá que se gera mais lucro, muito mais do que nos torneios. Dois pontos importantes aqui para a gente fechar a coluna são os seguintes. O primeiro é que os primeiros BSOPs que eu joguei, eles eram freeze-out. Lá em 2010, aquele ano que eu estava no Forbet, primeiro, a série tinha pouquíssimos torneios, era ali um Main Event, um Omaha, um Ladies, e olhe lá, se é que tinha, às vezes algum Last Chance ali, e era muito duro a gente sair daqui. Eu, por exemplo, era casado à época, saía de Belo Horizonte, ia jogar um torneio lá em Rio Quente, e na segunda, terceira hora do torneio você tomava ali um trinca contra trinca e passava o final de semana lá sem muito o que fazer. Afinal de contas, as grades eram mais curtas e você não podia dar reentrada no torneio. Isso aconteceu comigo em Rio Quente? Não. Isso aconteceu comigo em Curitiba. Em Curitiba, uma vez, eu fui uma terça-feira para lá, que tinha um prêmio flop, eu ia fazer parte da apresentação, ia receber o prêmio para o Caio Pimenta, e eu fiquei de terça a segunda em Curitiba, joguei no sábado e durei aproximadamente 3 horas, talvez tenham sido 2, peguei um monte de mão, acabei sendo culerado em várias delas e fui eliminado do torneio. Mas, enfim, para isso já tem solução, afinal de contas as grades hoje são muito robustas de todos os eventos. E o segundo ponto, eu falei que tinha 2 pontos para tratar a respeito, é que o Main Event da WSOP é o sonho de todo mundo, é encantador como é o torneio que é, em grande parte, claro que tem o buy-in, claro que tem os números, claro que tem a chance de ficar milionário, claro que tem a estrutura super lenta, mas o fato dele ser freeze-out, de todo e qualquer jogador do mundo entrar em igualdade de condições com o jogador mais recreativo de todos, é uma grande parte do encanto do Main Event da WSOP. Então fica aqui esse curto manifesto por um carinho maior com os freeze-outs de organizadores de torneios e clubes de pôquer, porque nós, os jogadores recreativos, certamente nos encantamos e muito com esses torneios. Aqui eu fecho a coluna PokerCast, lembrando que ela é trazida a você pelo H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você já conhece. O H2Bet tem aplicativo para Android, aceita Pix, é 100% regulamentado, regularizado e legalizado. E eu lembro, apostas são para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade e entre no H2Bet pelo nosso link, está na hora de você mudar. Te vejo na próxima coluna, vamos que vamos!